Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um convidado super especial. Ele é advogado, divide a paixão pelo direito comigo e também é médico oftalmologista e também tem especialização em medicina do trabalho. E para completar o currículo, meu esposo, Aislan. A gente vai conversar hoje sobre algo que está bem em voga nas mídias, nos noticiários, em situação de pandemia de coronavírus. A gente veio trazer hoje uma abordagem, um diálogo médico-jurídico sobre a utilização dos EPIs, principalmente para aqueles profissionais que são ali considerados profissionais de enfrentamento, como médicos e enfermeiros, mas não só eles. Vamos também abordar os EPIs, a utilização de EPIs para todas as profissões, de modo geral, que atualmente estão em situação de risco. Então, policiais, profissionais de limpeza, enfim, qualquer funcionário de órgão ou de empresa que não está conseguindo trabalhar no regime de teletrabalho. Mas, primeiramente, o que são os EPIs, não é isso? O que significa EPI, para que serve? Nós vamos iniciar falando um pouquinho para vocês o que significa, o que é e para que serve os EPIs. Bom, os EPIs, como o próprio nome diz, é o equipamento de proteção individual. Então é todo aquele instrumento, aquele aparelho que é usado para se proteger o trabalhador na sua função que está exercendo. Os EPIs, ele depende diretamente da função que é exercida. Então, por exemplo, se você está num ambiente muito barulhento, precisa usar algum EPI para proteger os ouvidos. Agora que está tão em voga em relação à questão do Covid, a questão de usar as máscaras para proteger a gente dos aerosóis, das gotículas. As proteções de viseiras, oculares, óculos para proteger nossos olhos. Mas vai também desde proteções como luvas, por exemplo, açougueiros, precisa usar aquelas luvas de metais para poder proteger em relação a corte. E tem aquelas outras proteções como, por exemplo, cordas, guinchos, em pessoas que trabalham em altura, por exemplo. Exatamente. E o uso desses EPIs passou a se tornar obrigatório a partir justamente da publicação da CLT e também da norma regulamentar número 6. Ela que vai regulamentar toda essa questão do uso dos EPIs, a obrigatoriedade dos EPIs, que já foi estabelecido previamente pela CLT. E uma importante observação do que Aislan falou é que todos esses equipamentos, sejam para proteger a audição, os olhos, as mãos, enfim, todos eles precisam ser obtidos com um certificado de aprovação, que é conhecido popularmente por CA, que é justamente o certificado de aprovação emitido por um órgão competente do âmbito de saúde e do trabalho, tá certo? Além dessa questão do certificado de aprovação, é importante para a proteção do trabalhador saber que também existem os equipamentos de proteção coletiva, que são chamados EPCs. Os EPCs, diferentes dos EPI, eles conseguem proteger coletivamente aquelas pessoas que estão submetidas àquele risco. Então, eles são medidas mais efetivas de proteção, porque independe do trabalhador ou da pessoa. Porque, na realidade, quando a pessoa usa um EPC, por exemplo, num ambiente que esteja com muito barulho, por exemplo, se você usar um EPC, você isolaria aquela região e diminuiria o barulho de todo o ambiente. E aí aquele ambiente todo, de vez de ser um ambiente que tem um ruído alto, que prejudica a saúde do trabalhador, a saúde auditiva do trabalhador, o ambiente seria um ambiente com um volume mais baixo porque você enclausurou aquele barulho. Isso também pode ser visto em relação à questão agora do Covid. Por exemplo, normalmente as UTIs, quando elas estão bem equipadas, um dos equipamentos de proteção coletiva que são usados na UTI é a questão da ventilação positiva, que é a questão que o ar ele circula de uma direção coordenada. Então, tudo que você expire, todos aqueles gases, ele é sugado por uma região, então você não tem contato com a pessoa, ou não passa de uma pessoa para outra aquela contaminação do ar. Então, se as UTIs fossem dotadas desse equipamento, minimizaria a questão dos riscos dos trabalhadores e diminuiria a necessidade dos EPIs. Que a grande questão do uso da questão do uso de equipamento de proteção coletiva é porque quando você consegue isolar aquele risco, você diminui a necessidade de usar ou até mesmo elimina a necessidade de usar um EPI. Mas quando você não consegue usar um equipamento de proteção coletiva que consiga eliminar aquele risco,
fica obrigado a usar um equipamento de proteção individual para tentar eliminar aquele risco. Exatamente. Então, o EPI só é obrigatório se o EPC, ou seja, o equipamento de proteção coletiva, não for suficiente para eliminar por completo aquele risco para os funcionários. Caso não seja suficiente, aí faz necessário o uso simultâneo de um EPI para eliminar qualquer risco ali que haja para o funcionário, para a saúde do funcionário. E completando essa questão que o EPI só é necessário quando a medida de proteção coletiva não é suficiente, a própria OMS soltou uma cartilha que nos orienta como portar em relação a essa questão da Covid, como melhor nos proteger. E várias das questões que ela orienta, por exemplo, arejar mais o ambiente, então você consegue, arejando o ambiente, você diminui aquela circulação do vírus entre as pessoas. A questão do uso do álcool em gel, quando você usa o álcool em gel nas suas mãos, você diminui a chance de se contaminar quando você contamina a sua mão e você, mas quando você usa o álcool em gel, você contaminou sua mão com o seu rosto, que teoricamente estaria contaminado. Ao passar o álcool em gel, você está eliminando a chance de passar para outras pessoas, então seria uma medida de proteção coletiva. A questão de higienização dos ambientes, a questão de limpar as mesas, passar álcool em gel nos ambientes e tal, é a medida de proteção coletiva, porque você está eliminando a chance de passar isso para outra pessoa. Então, dependendo de como você observa a proteção, a medida que é realizada, ela pode ser tanto uma medida de proteção individual, como uma medida de proteção coletiva. Exato. E conforme a norma regulamentadora número 6, que eu já havia falado, a empresa é obrigada a fornecer a todos os empregados gratuitamente o EPI que se faz necessário para o risco em questão, sempre que o EPC não for suficiente e principalmente em situações de emergência como a que estamos vivendo agora. Certo. E essa questão de descobrir qual é o EPI necessário para cada questão é determinado pelo SESMIT. Cada empresa deve criar o seu SESMIT para poder averiguar dentro do seu ambiente de trabalho quais são os riscos daquele local. O SESMIT é o Serviço Especializado de Engenharia, de Segurança e Medicina do Trabalho. E esse órgão dentro da empresa, ele é responsável pela elaboração das medidas de segurança. E entre os documentos que ele elabora o PCMSO. O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E é nesse PCMSO que vai relatar cada setor de trabalho e cada risco que aquele setor tem, aquele empregado tem, e que como deve ser sanado aquele risco. Então, qual o EPI necessário para sanar aquele risco? E continuando na norma regulamentadora número 6, para a gente adentrar aí acerca das atribuições ao empregador, é importante a gente destacar também que era obrigatório para o empregador não só obter o EPI e fornecer ao empregado, mas também exigir a sua utilização e fiscalizar essa utilização. No início, muitos empregados, muitos funcionários acabam se incomodando com a utilização do EPI, se sentindo desconfortável e deixando de lado, não utilizando. Mas cabe ao empregador utilizar do seu poder diretivo para obrigar, para coagir o funcionário a utilizar e explicar que é para a proteção dele. E para isso, inclusive, pode ser utilizado em medidas punitivas, desde a advertência até, em último caso, demitir por justa causa. Porque se o empregado não utilizar o EPI, o mesmo pode muito bem adentrar com uma ação de indenização por danos morais ou até mesmo material pela não utilização do EPI. Ou seja, é totalmente prejudicial para o empregador, o empregado, o funcionário não utilizar o EPI. E cabe ao empregador obrigar pelas medidas cabíveis, desde advertência, suspensão até a demissão por justa causa, o funcionário a utilizar o EPI. Cabe ao empregador também ensinar os seus funcionários a forma adequada de utilização do EPI, bem como higienizar, o empregador é responsável pela higienização dos equipamentos, pela substituição do EPI, caso seja necessário, bem como por denúncias ao Ministério do Trabalho e Emprego de qualquer irregularidade que ele venha observar. E o empregado também tem suas obrigações em relação à sua proteção em relação ao EPI. Então, o empregado ele deve usar aquele EPI para a finalidade que foi determinado.
ele tem que preservar pela conservação, pela manutenção e pela limpeza daquele EPI. Também deve comunicar o empregador em relação a se o EPI de alguma forma foi desgastado e perdeu a utilidade de proteção. E seguir as normas que o empregador determinou em relação àquela questão do uso do EPI. E os EPIs, além de essenciais para a proteção dos funcionários, para o bem-estar deles, para proteger contra acidentes de trabalho e mesmo contra doenças, como no caso agora do novo coronavírus, é muito importante e benéfico para o próprio empregador. Por quê? Empresas que desenvolvem atividades consideradas insalubres têm que pagar adicionais de insalubridade aos funcionários, que podem ser 10, 20 ou até 40%, a depender do enquadramento, do risco que está ali o funcionário enquadrado. Com a utilização do EPI, a empresa, de forma adequada, vale salientar, a empresa pode deixar de pagar esse adicional, se provado que o EPI eliminou totalmente o risco ao funcionário. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente com ruído muito alto, se o empregador provar que eliminou totalmente ali aquele ruído no ambiente de trabalho, não tem porquê esse empregador pagar um adicional de insalubridade para o seu funcionário. E ao mesmo tempo, além de não ter de pagar esse adicional de insalubridade com o uso adequado do EPI, ele também se previne contra futuras ações, contra futuros pagamentos de indenização por dano material e até mesmo moral pelo ambiente ali, pela condição insalubre. Então, também é benéfico para o empregador, no quesito custo, o uso do EPI pelo seu funcionário. Pode surgir as seguintes dúvidas. Isla, Raquel, meu empregador não está fornecendo os equipamentos de proteção adequados. Ele não está fornecendo a máscara no ambiente de trabalho, ele não está fornecendo meu álcool em gel, não está fornecendo minha luva, ele não está fornecendo os equipamentos necessários para a minha proteção. O que é que eu posso fazer? Bem, de modo geral, você pode fazer uma denúncia como primeira medida no Ministério Público do Trabalho de sua região, de forma mais específica. E no caso dos profissionais de saúde, por exemplo, os médicos podem fazer essa denúncia na Associação Médica Brasileira ou no próprio CRM, os profissionais de enfermagem no COFEM e os outros profissionais nos seus conselhos determinados. Exato. De qualquer modo, o Ministério Público do Trabalho também resolve. Também pode ser. E é para vocês terem noção de como é importante essa questão das denúncias, a MB, em um mês, ela já recebeu mais de 3 mil denúncias pela falta de uso de máscaras. Então, isso é importante porque ao enquadrar aquele serviço de saúde que está sem fornecer os EPIs necessários para sua proteção, esse serviço de saúde pode sofrer penalidades, desde multas que vão de 3 a 30 vezes um salário mínimo por cada infração, ou até mesmo, dependendo se houver fraude, alguma coisa do tipo, a questão de uma interdição do ambiente. Além disso, o empregado pode adentrar com ação trabalhista e mesmo de danos morais, podem pedir danos morais, inclusive na própria ação trabalhista, tanto danos morais quanto danos materiais. Uma indenização aí pela ausência do uso do EPI, bem como pode se recusar a permanecer trabalhando nessas condições. E aí, posteriormente, entrar aí com um pedido de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Então, assim, não há nenhuma vantagem nesse não fornecimento dos EPIs. Muito pelo contrário, só há vantagens tanto para o empregado quanto para o empregador. Na verdade, é fundamental, é essencial, é indispensável. E é isso. A gente finaliza o vídeo por aqui. Esperamos ter ajudado vocês um pouquinho da visão desse diálogo entre a medicina e o direito. E vamos lá, vamos se proteger, vamos ficar em casa. E é isso. E aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como ela falou, é uma parceria entre medicina e direito. A gente vai ver se a gente consegue continuar essa parceria. Exato. Com novos temas para ir atualizando as pessoas. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.